Eu ainda lembro do briefing como se fosse ontem, e talvez essa seja a ironia mais cruel de todas, para mim, de fato, foi ontem. Para a Terra eu nem sei como chamar. Passado demais para ser passado. A missão tinha um nome técnico, frio, sem poesia, e Evento Lázaro. O objetivo era simples na teoria e impossível na prática, de aproximar uma nave tripulada de um buraco negro a uma distância segura o bastante para não sermos triturados, e próxima o suficiente para medir, em tempo real, a fronteira onde o tempo deixa de ser uma promessa e vira uma prisão. A imprensa vendeu como heroísmo. O governo vendeu como necessidade. E a ciência apenas admitiu, em voz baixa, que não havia como simular aquilo em laboratório. Se quiséssemos entender o que o universo esconde no coração da gravidade, teríamos que colocar carne e consciência no lugar onde até relógios desistem. Eu era responsável pelos registros e pela redundância de sistemas. Em outras palavras, eu era o tipo de pessoa que acredita que o mundo não acaba se você tiver dados o suficiente. Eu acreditava nisso antes de ver um buraco negro de perto. O buraco negro em questão orbitava uma estrela morta, num sistema isolado, escolhido por um motivo que ninguém dizia em público, ele era Olimpo. Sem poeira demais, sem interferência demais, sem variáveis demais. Um monstro perfeito para ser estudado como se fosse um experimento. O plano era curto. Brutalmente curto. Entraríamos na região de dilatação máxima por 3 horas, do nosso ponto de vista. 3 horas de medições, varreduras, leituras gravitacionais e coleta de dados. Depois, um disparo de emergência nos tiraria de lá como um peixe puxado para fora de um abismo. 3 horas. O comitê que aprovou a missão repetia essa cifra como se ela fosse uma oração. 3 horas era pouco o bastante para acalmar a opinião pública, pouco o bastante para reduzir o risco, pouco o bastante para parecer razoável. Mas ninguém falava com clareza do preço. Mesmo com toda a matemática, existia uma margem de incerteza. Uma diferença entre o que o cálculo previa e o que o universo permitiria. A dilatação temporal seria forte, se isso sabíamos. O quanto, exatamente, era o tipo de pergunta que você só responde quando já está dentro da resposta. Na noite antes do lançamento, eu liguei para minha irmã. Ela tinha uma filha pequena. Minha sobrinha, Lia, tinha 4 anos e achava que astronauta era alguém que vai brincar de estrela. Minha irmã não quis falar muito. Quando queriam fazer piada, diziam que a missão era um passeio sem volta. Quando queriam ser honestos, diziam apenas, boa sorte. Eu prometi voltar. Eu prometi do jeito humano, que não calcula gravidade nem futuro, com fé. O lançamento foi limpo. O salto foi limpo. O silêncio do espaço nos engoliu do jeito usual. Durante semanas, a viagem foi um ritual de manutenção, checagem, rotina e uma ansiedade crescente, como o som de um tambor que você sente no corpo antes de ouvir. Até que um dia ele apareceu na janela. O buraco negro não é uma esfera negra como nos livros antigos. Ele é uma ausência com borda. Um recorte na realidade. Ao redor dele, a luz se curva e se estica como se estivesse sendo sugada por uma fome sem boca. Havia um disco luminoso girando, matéria despedaçada, incandescente, girando rápido demais, gritando em silêncio. E por trás, estrelas distorcidas. Um céu quebrado como vidro. Naquele momento, eu entendi que estávamos olhando para um lugar onde as regras não são quebradas. Elas são reescritas. A nave começou a tremer com a aproximação, não por turbulência física, mas por estresse nos próprios sistemas de referência. Nossos instrumentos variavam. Leitura de tempo, de massa, de distância, tudo começava a discordar, como se cada sensor estivesse vivendo um universo diferente. Quando cruzamos o ponto de entrada planejado, o relógio de bordo marcou o início das 3 horas. E a primeira coisa que sentimos não foi medo. Foi lentidão. Não a lentidão do corpo, mas a sensação de que o mundo lá fora acelerou enquanto nós ficávamos presos em uma gota de tempo. Mensagens da Terra começaram a chegar mais rápidas do que deveriam. Pacotes de dados atropelando uns aos outros. E então, silêncio. Como se o canal tivesse sido comprimido até não sobrar espaço para a voz humana.
O comandante tentou estabilizar o link. O engenheiro tentou recalibrar. Eu tentei registrar tudo. Foi quando a tela principal exibiu um aviso que não estava no protocolo. Não era falha de sistema. Era uma previsão sendo atualizada em tempo real. Dilatação estimada, 1 hora a bordo igual a 17 anos na Terra. Ninguém falou nada por alguns segundos. Porque a matemática, ali, tinha virado sentença. 3 horas. 51 anos. Eu pensei na minha irmã. Eu pensei na Lia. Eu pensei na promessa ridícula que eu fiz de voltar. E o buraco negro, do lado de fora, continuou ali, quieto, como se não tivesse pressa. Ele tinha todo o tempo do universo. Nós é que não. Depois que o número apareceu na tela, o silêncio deixou de ser apenas ausência de som. Ele virou uma presença. Algo pesado, ocupando cada centímetro da nave, como se até o ar tivesse entendido o que significava aquela equação. 3 horas. 51 anos. Ninguém precisou dizer em voz alta, mas todos fizemos o mesmo cálculo adicional, aquele que não estava nos relatórios, vi se não fossem exatamente 3 horas. E se o tempo ali não obedecesse nem mesmo às estimativas mais pessimistas? O comandante foi o primeiro a se mover. Não por coragem, mas por hábito. Há pessoas que só continuam existindo porque sabem o que fazer quando tudo perde o sentido. Continuamos a missão, disse ele, com a voz firme demais para ser natural. Cada dado que coletarmos precisa justificar esse custo. Custo? A palavra ecoou dentro de mim como um insulto. Eu olhava para o visor externo e sentia algo estranho, quase físico, a impressão de que o buraco negro estava nos observando. Não como um ser consciente, mas como um fenômeno que não precisa olhar para dominar. Ele simplesmente existe, e tudo ao redor precisa negociar sua própria realidade com ele. Os minutos passaram ou talvez tenham sido segundos. Ali, essa diferença já começava a perder importância. Os sensores registravam valores que pareciam erros de digitação, partículas surgindo onde não deveriam existir, sinais se repetindo antes mesmo de serem emitidos, ecos gravitacionais que pareciam respostas a perguntas que ainda não havíamos feito. Em certo momento, notei algo perturbador nos registros temporais internos. Nossos relógios estavam sincronizados entre si, mas não com o restante do universo. Era como se tivéssemos sido recortados do fluxo normal do tempo e colados em uma margem. Nós não estávamos viajando no tempo. O tempo é que tinha seguido viagem sem nós. Tentamos restabelecer comunicação com a Terra. O sistema ainda recebia sinais, mas eles vinham estranhos. Fragmentados. Alguns pareciam mensagens automáticas, repetidas como um eco antigo. Outros tinham carimbos de data que não faziam sentido. Uma transmissão chegou completa o suficiente para ser decodificada. Era um boletim de rotina. Um relatório administrativo. Nada sobre emergência, nada sobre resgate. Apenas números frios, como se nossa missão já tivesse sido arquivada há décadas. E talvez tivesse. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não de forma dramática, mas silenciosa, como uma rachadura que você só percebe quando a água começa a entrar. Eu não estava com medo de morrer. Eu estava com medo de voltar. Por quê? Se 50 anos tinham passado em 3 horas, quem estaria lá para nos receber? Que tipo de mundo ainda usaria nossas línguas, nossas referências, nossos nomes? Minha irmã teria envelhecido. Lia não seria mais uma criança. Se ainda estivessem vivas. A ciência fala muito pouco sobre o luto antecipado. Sobre o sofrimento de perder pessoas que ainda respiram, mas que já não pertencem mais ao mesmo tempo que você. Quando o cronômetro marcou a metade da janela prevista, iniciamos os preparativos para a manobra de saída. Era um processo delicado, quase cirúrgico. Um erro mínimo, e a nave poderia ficar presa em uma órbita impossível, condenada a envelhecer enquanto o universo morria lá fora. O impulso começou. E então, o buraco negro reagiu. Não com violência, mas com indiferença. Os campos gravitacionais oscilaram.
O espaço à nossa frente pareceu se alongar, como se estivéssemos tentando atravessar algo viscoso. Os sistemas gritaram alertas que se sobrepunham uns aos outros. Por um instante, eu tive a sensação clara de que a nave estava sendo esticada no tempo, não no espaço. Foi quando vi algo que nunca coloquei no relatório oficial. No visor, por uma fração de segundo que não sei medir, o disco de acreção pareceu desacelerar. Como se o caos ao redor do buraco negro tivesse pausado só para nós. E, nesse intervalo impossível, eu senti que aquele lugar não era apenas uma armadilha física. Era um limite. Como se o universo tivesse fronteiras não só de espaço, mas de experiência. E nós as tivéssemos atravessado sem permissão. O impulso final aconteceu com um solavanco brutal. As estrelas à nossa frente se rearranjaram. O céu deixou de parecer quebrado. O silêncio voltou ao normal, só ao que antes chamávamos de normal. Os alarmes cessaram um a um, como vozes cansadas desistindo de gritar. Estávamos fora. O relógio de bordo marcava 2 horas e 56 minutos desde a entrada. 4 minutos a menos que o planejado. Ninguém comemorou. Porque todos sabíamos que, para a Terra, aquilo podia significar anos a mais. O comandante ordenou imediatamente a correção de rota para casa. A Terra ainda aparecia nos mapas estelares. Ainda existia. Ainda tinha coordenadas. Mas existência não é sinônimo de familiaridade. Enquanto a nave acelerava para o salto de retorno, eu encarei o painel de comunicações, esperando algum sinal novo, alguma voz, qualquer coisa que dissesse: vocês ainda pertencem a este tempo. Nada veio. E, pela primeira vez desde que deixei o planeta, eu me perguntei se voltar era realmente regressar ou apenas visitar as ruínas de tudo o que eu fui. A primeira coisa que percebemos ao entrar no sistema solar foi o silêncio. Não o silêncio comum do espaço, aquele vazio técnico ao qual já estávamos acostumados, mas um silêncio diferente, denso, constrangedor, como se estivéssemos chegando a um lugar onde algo importante havia terminado há muito tempo. Os sensores captaram sinais. Muitos sinais. Satélites antigos ainda orbitavam. Plataformas automatizadas continuavam funcionando. Mas havia um detalhe impossível de ignorar: os padrões não batiam com nada do que conhecíamos. As frequências eram outras. As assinaturas tecnológicas eram estranhas. A humanidade tinha seguido em frente, sem nós. A Terra apareceu no visor principal alguns minutos depois. Ainda azul. Ainda bela. Ainda viva. Mas diferente. As massas de luz noturna não correspondiam às cidades que eu lembrava. Regiões que antes brilhavam estavam apagadas. Outras, que eram escuras, agora pulsavam com intensidade artificial. A geografia urbana tinha sido redesenhada. O planeta parecia o mesmo corpo, com outra alma. Tentamos contato. Dessa vez, a resposta veio. Não uma voz humana, mas um sistema. Uma inteligência automatizada que se apresentou com um nome que nenhum de nós reconheceu. Ela confirmou nossa identidade em segundos, nossas assinaturas genéticas ainda constavam nos arquivos históricos. Históricos. A palavra caiu sobre nós como um veredito. Fomos classificados como tripulação da missão Horizon, status, retornados temporais. O sistema informou a data atual. 127 anos haviam se passado. Não 50. Não 60. 127 anos. O comandante não disse nada. Apenas se sentou lentamente, como se o corpo finalmente tivesse recebido permissão para sentir o peso que a mente vinha evitando desde o início. Eu fiz as contas em silêncio. Minha irmã não existia mais. Lia não existia mais. Ninguém que eu amava ainda respirava neste mundo. Solicitamos permissão para pouso. A resposta foi imediata e assustadoramente educada. Fomos orientados a atracar em uma estação orbital antes de qualquer contato com a superfície. Protocolos de preservação histórica, segundo o sistema. Histórica. Quando a escotilha se abriu, não encontramos multidões, nem soldados, nem curiosos.
Apenas alguns humanos, se é que ainda podiam ser chamados assim. Seus corpos eram sutis, adaptados, quase frágeis. Implantes visíveis. Olhos com reflexos artificiais. Movimentos precisos demais. Eles nos olharam como se fossemos algo entre uma relíquia e um erro estatístico. Fomos levados a uma sala branca, silenciosa, onde nos explicaram o que havia acontecido. Nossa missão se tornará um marco. A prova definitiva da dilatação temporal extrema. O evento que redefiniu a relação da humanidade com o espaço profundo. Depois de nós, nunca mais tentaram algo semelhante com tripulações humanas. A exploração seguiu por sondas, inteligências artificiais, consciências digitais. A carne era frágil demais para o tempo. Nós éramos os últimos humanos a atravessar aquele limite e os primeiros a pagar o preço completo. O mundo que salvamos com nossos dados não tinha mais lugar para nós. Não havia ódio nisso. Nem crueldade. Apenas lógica. Recebemos uma proposta. Poderíamos permanecer vivos, com assistência médica avançada, em uma colônia isolada. Seríamos estudados, preservados, talvez até celebrados como símbolos de uma era antiga. Mas jamais voltaríamos a fazer parte da história ativa. Seríamos passado ambulante. Naquela noite, se ainda era noite, caminhei sozinho até um observatório da estação. Olhei para a Terra girando lentamente, indiferente à minha existência. Percebi, então, a verdade que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Nós não voltamos tarde demais. Voltamos para um lugar que não precisava mais de nós. O buraco negro não nos matou. O tempo fez algo pior. Ele seguiu em frente. E nós ficamos para trás. Hoje, enquanto registro este último relato, sei que nossa missão cumpriu seu objetivo. A humanidade sobreviveu, evoluiu, encontrou novas formas de existir. Mas também sei que há um preço que nunca aparecerá nos relatórios científicos. O preço de descobrir que o universo não precisa de testemunhas. Que o tempo não espera. E que algumas viagens, mesmo quando tem volta, não levam mais para casa. Nós cruzamos o abismo. E o abismo devolveu o favor não nos engolindo, mas nos tornando estranhos para tudo o que um dia chamamos de vida.